Fala pessoal, tá começando mais um Trocando Ideia podcast. Só para contextualizar, né? A real intenção da criação desse podcast foi a de melhorar a nossa capacidade de comunicação e de transmissão de conhecimento. A gente já vai avisando que a gente não é nenhum expert em filosofia nem em desenvolvimento pessoal. A gente é apenas uns entusiastas nessa área. E se você ouvir a nossa conversa aqui e se inspirar, né? Conseguir tirar algo de bom e que possa aplicar na sua vida, a gente fica extremamente grato. Bom, só se apresentando, meu nome é Guilherme, vou fazer 21 anos esse ano, e curso farmácia e sou um entusiasta em filosofia. Eu sou Luiz Miguel, tenho 20 anos também e curso Educação Física. Então a gente vai falar sobre gratidão versus inconformidade. Um bom exemplo de inconformidade é o exemplo do Flávio Augusto, né, que é um cara bilionário hoje em dia. Ele é o dono da WhatsApp e dono do Orlando Futebol Clube, lá dos Estados Unidos. Ele deu um exemplo muito bom, sim, de inconformidade, que foi um ponto de inflexão na vida dele. O que é um ponto de inflexão? Um ponto de inflexão é aquele ponto que você percebe que eu quero mudar e vou mudar. Qual foi o ponto de inflexão dele? Ele disse, né, que estava no ônibus com a namorada dele, tinha cerca de 19, 20 anos, ia visitar alguns parentes lá parentes dela, acho que na outro lado da cidade. Ele disse que ficou 4 horas dentro do ônibus e num calor insuportável, numa situação bem estressante, né? E ele pensou assim, eu não quero isso pra mim. E diversas vezes nós mesmos vivemos algumas situações muito estressantes assim, e coisas que a gente pode mudar, né? Ele poderia muito bem se lastimar, né? Nossa, minha vida aqui, né? Não tenho carro, não sei o que, blá blá blá. E não, ele correu atrás, novo daquele jeito, com 20 anos. Ele correu atrás e com uns 23 anos ele virou gerente lá do WhatsApp. Depois ele vendeu por 200 milhões a empresa dele. Por 700 milhões na verdade, e recomprou por 200 milhões. Então o cara, ele manja, né, do marketing e tal. Isso daí tudo ele programou na cabeça dele. Ele almejou alto. Ele não se limitou assim. E esse é o poder da inconformidade, né? Acredito que você precisa entender que o que você tem agora é o que você realmente necessita, só que você não pode se estagnar ou deixar que a penumbra da mediocridade te atinja e que você não consiga se desenvolver, que você fique na zona de conforto ali tranquilo só porque está favorável, né? Então eu acredito que você tem que almejar sempre o máximo, né, que você puder, e sonhar grande, né, e sonhar pequeno não gasta a mesma energia, né? Então sonhe grande. Então, basicamente a inconformidade é a força que vai fazer você ir para frente, né? A gratidão é importante? Por exemplo, você ter pessoas que, por exemplo, nós aqui, acredito que temos pessoas que realmente se importam com a gente, temos casa para morar, essas coisas básicas, né? Temos água limpa e tal, porque a gente vê vamos dizer assim, muita desgraça no mundo, né? E a gente acaba vivendo o nosso mundinho, assim, preciso pegar um ônibus, precisa, né? Nossa, que porra, eu vou andar de busão aqui. Eu tenho que andar de busão aqui e tal, assim, cara, só de a gente estar estudando, podendo tá evoluindo, né? Isso já é uma imensa coisa na nossa vida. Porém, a gente não quer só isso pra nossa vida, né? A gente quer ir melhorando, subindo de patamar na nossa vida, não só na questão do dinheiro, né, financeiro. Lógico que essa é a base, né? A gente vive no mundo capitalista, a gente precisa desse dinheiro. Mas a inconformidade é que vai fazer você se mover. Uma coisa que eu era meio ingrato, mas era a própria culpa minha, de não sair de casa, assim, que ninguém convidava, porque algumas épocas da minha vida eu vivi meio sem amigos, né? Meio distante das pessoas, assim, porque eu estava meio triste, meio triste com a vida mesmo, assim, com algumas coisas que aconteceram. Mas hoje eu sou grato por ter sofrido essas coisas e ter aprendido essas lições. Hoje, pelo menos, eu e o Luiz, a gente tenta ser a própria causa da nossa experiência.
A gente veio aqui, por exemplo, no Capão da Onça aqui. Lugar muito bonito, muito agradável e coisa que eu via, tipo, via foto, assim, sabe? Tipo, eu ficava pensando assim, quando que eu vou ir, não sei o que, tal. Parece uma coisa tão boba, né? Mas é uma mudança, assim, um ponto de inflexão, né? Como eu tinha dito. De você ir nos lugares, assim, você aproveitar mais, entender mais que você não precisa ser convidado para alguém, assim. Porque a gente tá num momento de solitude, a gente troca muita ideia, muita coisa que a gente pode agregar um na vida do outro. Então, essa é uma gratidão boa, entendeu? Uma gratidão que faz você crescer. Não aquela falsa gratidão, né? Aquela palavra prostituída de hoje em dia, que você tem que... Se acontece uma coisa muito ruim assim na tua vida, lógico, você vai ter que sofrer. O sofrimento faz parte da vida, né? Até o Buda, né? O Siddhartha Gautama, eu acho o nome dele. Ele dizia, né, que a vida é feita de sofrimento. A felicidade é a pausa desse sofrimento. Então, se você entende isso, que você vai ter sofrimento na sua vida, você para de querer pedir uma vida melhor. Você luta por ter uma vida melhor dentro das circunstâncias que você tem. E só utilizando nós aqui como exemplo, falando também, pegando o gancho sobre o que o Guilherme estava falando, tipo, utilizando a gente como exemplo, é o seguinte, cara, querendo ou não, a gente tem 20 anos, né? Nós dois temos a idade meio semelhante, e a gente já passou por muita coisa que pessoas da nossa idade não passaram, nem pensaram a respeito. Então, querendo ou não, tudo que a gente passou na nossa vida até agora, né? A gente tem muita coisa, a gente tem uma estrada longa para trilhar ainda, mas tipo, tudo que a gente passou até hoje acabou nos forjando e nos tornando a pessoa que a gente realmente precisa ser para fazer o que a gente realmente quer. Então, se não fossem todas as adversidades que a gente passou ao longo da nossa caminhada, né? Todas as dificuldades, todos os empecilhos que estavam no nosso caminho, né? Se a gente não tivesse batido de frente com eles e absorvido aquela lição, né? Daquele presente momento ali, daquela dificuldade, querendo ou não, na hora a gente acha injusto, né? Depois a gente percebe que a gente amadureceu muito com aquela adversidade, com aquela situação, né? E também dando um exemplo aqui também sobre uma parábola, né? Bem interessante. Na verdade é uma analogia com o ser humano sobre a ostra, né? Que é o seguinte, o ditado que diz, né? Que ostra feliz não produz pérola. Né? Como assim? É que assim, ó, o que é a pérola? A pérola é basicamente a resposta da ostra em relação àquela areia que entra dentro dela e que incomoda ela. É alguma coisa que fica cutucando ela e não deixa com que ela fique na zona de conforto e com que ela descanse ali, entendeu? Então, a ostra, ela produz muito mais, né? Ela faz ali aquela joia, né? Que é muito bonita, né? Que todo mundo gosta e que é bem cara, pelo fato dela estar saindo da zona de conforto, né? Isso é bem análogo ao que a nós, né? O ser humano. Que a gente fica aí numa zona medíocre, né? Na zona de conforto e não produz nada, né? Então o que acontece? Por que a gente se desafia? Por que a gente veio aqui, acordou 6, 5 horas da manhã para vir aqui no Capão da Onça para gravar um podcast que a gente podia gravar em casa? Para realmente estar se tirando da zona de conforto e realmente estar numa situação que não nos agrade, que não seja tão favorável assim. Então, é claro que a vista aqui é linda, o clima tá top e tudo, mas por mais que tivesse frio, e que tava quando a gente acordou cedo, né, e veio, a gente não ia se deixar abalar e viria da mesma forma, né, que a gente tinha até combinado. Então, acredito que isso é um ponto de reflexão bem interessante. Caralho. Então, pessoal, basicamente, esse foi o podcast de hoje. Resumindo, né, seja grato por tudo que acontece na sua vida, mas também seja inconformado também com as coisas. Vá buscar conhecimento, vá lutar por uma vida melhor. Mesmo que você considere que tenha uma vida boa, se você não tem aquele objetivo, se você não almeja nada, é meio uma vida infeliz que você vai viver. Então, almeje grande, né? Como o Luiz falou, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. E basicamente é isso, né? A gente tá nas plataformas aí de podcast, ouça nós no Spotify. Estamos no YouTube também, né? Trocando Ideia Podcast. Pesquisa lá, se inscreva se você curtir. E acho que era isso, né, Luiz? É isso aí, é nóis.
Fechou?